O problema das respostas em rede social é que tu tem que cuidar muito bem que tu fala, né? Nem todo mundo que assiste tem boa índole ou vai usar aquilo de uma forma legal, né? Eu me nego a ensinar feitiços por internet, acho muito doido isso aí. Eu me nego a ensinar feitiços pela internet, acho assim, ó, que quando tu aprende algo dentro do terreiro, que foi te passado por uma entidade ou por um mais velho, foi passado em confiança, porque acreditava que tu saberia usar aquilo de forma prudente e responsável. Eu acho imprudente e irresponsável a pessoa ficar divulgando esses feitiços ou trabalhos que aprendeu e levou anos para aprender, né? E detalhe, aprendeu na prática. Por mais que tenha seu caderninho lá de religião, que anotava tudo, era sempre recomendado, e eu recomendo que deixe sempre alguma coisa faltando. Então, realmente o que do trabalho é aprendido lá na hora de fazer, na hora da entrega, né, no ponto de força, ou seja no congá, ou seja na casa de Exu, ou seja no quarto de santo, no caso quem lida com a questão orixá. O Wagner quer saber como é que prende a pessoa amada? Bem fácil, cara. Compra um par de algemas, né? E aí prende na guarda da cama, assim, é legal pra caramba. Dá pra fazer até umas brincadeiras com isso. O legal é prender a mulher e se mandar pro jogo, né? Também é uma. Melhor feitiço para prender a pessoa amada é dar carinho, atenção, saber ouvir, né? Saber falar na hora certa, dar uma opinião sincera, tudo isso, né? Essa coisa não pode ser banalizada, esse negócio de vamos prender as pessoas, fazê-las pensar em ti 24 horas por dia, como se fossem marionetes. Eu sou um pouco contra isso, entende? Claro que existem exceções a essa regra, né? Tem casos que sim, a gente lança a mão de um trabalho qualquer, né? Sempre indicado pelo jogo ou indicado pelas entidades, mas daí é um caso legítimo, como eu posso dizer, é um caso que tem um porquê, né? Talvez uma família que foi desmantelada em virtude de um trabalho de um terceiro ou da influência de alguma pessoa através de fofoca, discórdia, coisas inventadas, né? Ou até mesmo porque o amor esfriou. Na verdade não é um amor, a relação, né, esfria, né? Essa vida corrida que a gente leva, para tudo se precisa de dinheiro, é tudo muito difícil, escola, tudo isso. Então às vezes o relacionamento ele vai ficando desgastado. E a nossa religião tem alguns trabalhos sim que visam aí recarregar essas baterias. O que a religião faz, o pessoal todo sabe muito bem, o pessoal que é sacerdote está me assistindo, fico muito grato, né? O que a religião faz, muitas vezes a pessoa vem procurar a gente, deixa eu levar para o outro lado aí, né? Vem procurar a gente e se queixa que não está tendo sucesso no relacionamento ou está ali separado por algum motivo. A gente faz uma pré-avaliação e muitas vezes, na maioria das vezes, percebe que o erro está na pessoa, porque o ser humano ele tem o costume sempre de transferir os seus erros, os seus defeitos para o outro. Nunca é ele que é o problema, sempre é o outro, né? Então, muitas vezes a gente sabiamente, né? A gente pega esse caso, mas na verdade vai trabalhar no comportamento deste que nos procurou, né? E aquela conversa muito tranquila e incitando, né, a mudar o seu comportamento. Quem sabe tu leva flores para ela, será que ela gosta? Ou vice-versa, né? Ou tu já falou em vocês passearem, ir ao cinema, sair um pouco do cotidiano, tudo isso. Quer dizer, a gente vai entrando com essa experiência de vida que tem e a experiência que tem de atender vários casos e vai dando dicas, né? E essas dicas acabam por funcionar, né? Não digo que 100% dos casos, mas acabam por funcionar. Normalmente as pessoas, no caso de casais novos, né, se conhecem
numa balada, aquela paixão enlouquecida, aquele fogo, né? Então tem aquela noite de sexo maravilhosa, né? E acha que aquilo ali tem que perdurar para sempre. Não. A tendência é que vai se acomodando ao longo do tempo. As pessoas, por honestidade, começam a falar o que não acham legal no outro, e isso às vezes causa um certo conflito, né? E até um confronto. E muitas vezes o relacionamento acaba porque o cabeça dura, ou a cabeça dura, não quer dar o braço a torcer. Tem um mega defeito ali e acha que o defeito está no parceiro. Não, não é. Tudo com bom diálogo se resolve. Poxa, eu estou virado num conselheiro amoroso aqui hoje, né? Eu sempre, quando eu falo nos vídeos, eu sempre digo o seguinte: se a pessoa é adepta de uma casa, se ela já é filiada a uma casa, eu digo, procure o seu sacerdote. Se a pessoa não tem casa e mora lá longe de mim, eu procuro dizer assim, procure um terreiro sério, né? Próximo à sua casa. Eu não digo assim, vem aqui para mim, não. Não, porque não é um comércio, não é quem pega mais gente, ou quem... Até porque as pessoas não são propriedade de ninguém, né? A ideia é falar da religião como religião que é. Entende? E tentar desmistificar um pouco a religião para a sociedade, tirar um pouco desse preconceito que a gente vive todos os dias, né? O pessoal acha que a gente faz pacto com o capeta, com o diabo, essas coisas assim, né? Hoje eu, em uma reunião com o pessoal de uma fundação que existe aqui no município, que seria mais ou menos o que é o IBAMA, um trâmite necessário que eu fui obrigado a comparecer, eu estava explicando isso. Nos acusam de sermos pactuados com o demônio, e aí eu expliquei para ele, digo, olha, nós não acreditamos nem em demônio nem em diabo. As religiões afro-brasileiras, nesse contexto, não se tem a figura do diabo católico, não se tem a figura do demônio, do capeta, do satanás, nessa questão bíblica, entende? Existem algumas religiões, até nem posso chamar de religiões, eu não sei se seitas seria a palavra certa, mas aí eu tenho, dentro de um dado respeito, explicar que existem satanistas, existem luciferianos, mas aí não tem a ver com nossa religião, é um outro credo ou uma outra prática de estudos, que eu procuro compreender que seja muito mais relacionado a estudos, né, porque a ideia do Lúcifer é a luz, o portador da luz, e Satã o opositor. O opositor a esse regime católico cristão que foi imposto na sociedade. Então, isso tudo eu aprendi com esses irmãos, que aliás são muito sábios, né? Mas eles também não veem nem mesmo o seu Satã ou o seu Lúcifer, falando deles, né, como se fosse esse diabo pintado pela Igreja Católica. O que eu acho de adolescente na Umbanda, né? Ontem eu estava respondendo essa pergunta, irmã. Nós mais antigos, a gente foi criado dentro da Umbanda. Eu nasci e me criei na Umbanda, uma Umbanda de família. O terreiro era um ambiente familiar, como é até hoje. Pelo menos eu procuro manter desse jeito. A gente vê o crescimento daquelas crianças, elas se tornam adolescentes, casam, têm filhos, esses filhos acabam parando dentro do terreiro. Eu, graças a Deus, no meu terreiro eu tenho a avó, a mãe e a filha está grávida e está para vir um bebê. Então isso eu acompanho desde sempre. E assim como minha mãe foi acompanhada e eu também no terreiro que ela frequentava muitos e muitos anos atrás. Então, lógico que desde criança essa criança está presente dentro da Umbanda. Até porque a Umbanda é uma religião, né, com conceitos morais, também educacionais, que visa orientar as pessoas para que as pessoas sejam pessoas dignas e éticas, né, que trabalhem, que tenham suas coisas por merecimento. Então, dentro desta questão moral, como eu já falei, de construção da personalidade, a Umbanda é maravilhosa. Não somente a Umbanda, as religiões mais ligadas ao orixá, caso do batuque, candomblé, tambor de mina, etc, etc, são tantas, né? Ligadas a voduns, inquices. Todas essas religiões, elas vêm neste conceito de família, em que os jovens são o futuro daquela tribo, e a tendência é querer se multiplicar, né?
mas nessa questão, entende? Do futuro. As crianças são o nosso futuro. Agora, se essa sua pergunta ela é do contexto de incorporação, eu tenho que lembrar que no passado, as nossas avós e os nossos avós eu já não digo tanto, mas as nossas avós casavam com 13 anos de idade. Se você tem dúvida, pergunte para sua avó. Com que idade a senhora casou, vovó? Ah, eu casei com 13 anos de idade e já estava grávida. Acabei engravidando logo em seguida, porque não existia o anticoncepcional. Os jovens, eu tenho minha carteira de trabalho assinada desde os 13 anos de idade. Então, com ordem judicial, tinha a carteira ali assinada. Então, resumindo o que eu quero dizer com isso, é que há um tempo atrás, ter 13 ou 14 anos de idade era sinônimo de já ser adulto. Aliás, éramos tratados pela medicina e pela sociedade como também adultos. Quer dizer, a gente trabalhava desde criança, seja na lavoura, seja no ofício do pai ou da mãe. Se o pai era carpinteiro, o filho também era. Se o pai era pedreiro, o filho também era. Quer dizer, quando chegava a 13, 14, 15 anos, o cara já estava sentando tijolo, modo de dizer, né? Já estava fazendo o ofício do pai ou da mãe. E, então, essas ditas crianças, há 20 e poucos anos atrás, para trás, entravam sim na corrente de Umbanda porque tinham uma maturidade muito grande. Sabiam muito bem o que queriam, né? Tanto que as mulheres já casavam com essa idade. De uns anos para cá, com a questão das leis que protegem os adolescentes, de forma geral, e as crianças, essas leis proíbem a exposição de crianças a ambiente com fumo, bebidas, etc. Essa puberdade, tudo isso, né, é muito bem estudado pelos órgãos públicos, né, especializados, e há uma proteção para que essa criança, em vez de trabalhar, trabalho infantil, né, isso é proibido, elas estudem e se divirtam e sejam felizes, né? Então as crianças hoje, elas não precisam trabalhar, vão trabalhar lá com seus 18, 19 anos. Eu dei essa baita explicação para explicar o seguinte: hoje em dia é complicado tu ter um menor de idade e principalmente crianças de 13, 14 anos incorporando na corrente. Por vários motivos que eu já citei, né? O caso da responsabilidade e o caso de não sobrecarregar, e eu sou a favor disso, não sobrecarregar essa adolescência com algo que vai ser muito pesado para aquele que tem 13, 14 anos de idade. Eu acredito que deva sim, então, se divertir, brincar, falar com os amigos, aproveitar essa adolescência pré-casamento, porque depois de que casou, vocês sabem do que eu estou falando, não é fácil. Aqui, na minha casa, a idade mínima para começar os trabalhos de incorporação é com 16 anos de idade. Mesmo assim, eu preciso da autorização dos pais.